Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aslan Borba, sou diretor de operações e também diretor de operações de receita aqui na Zopo, parceiro Gold da Bitrix 24. Esse é mais um episódio aqui do ZopoCast, o podcast oficial e patrocinado pela Zopo. E hoje o meu convidado é o Isaac Ferreira. Você pode conferir o nosso episódio em todas as plataformas de streaming, em especial no YouTube, no Apple Podcasts e também na Fluids, que é a nossa plataforma educacional. O Isaac é gerente de contas aqui do Brasil e eu acho que também em outros países de língua portuguesa, né? Na verdade, sou gerente de parceiros, né, de canais, sei lá que a gente pode chamar assim, mas a gente tem uma comunidade de parceiros, filiados ao Bitrix 24, e eu faço aí o trabalho de acompanhar a jornada dessas empresas aí. Maravilha. Isaac, primeiramente, uma satisfação ter você aqui na nossa casa, né? Aqui no nosso estúdio, que também é o nosso escritório, que é a Zopo Tower, né? Aqui em Joinville. E eu sendo bem sincero, desde que a gente começou a se falar lá em 2022, né? Assim que a gente foi avançando no status de parceria aqui com a Bitrix 24, a gente já se conheceu pessoalmente antes, né? Nos eventos aqui da Bitrix 24. Eu, sendo bem sincero, eu não imaginei que um dia você viria até aqui a nossa cidade, até a nossa sede, e a gente teria esse encontro. Então, um momento aqui de muita satisfação para nós, de receber aqui na nossa casa, ter esse encontro. É um momento de muita alegria aqui para todos nós aqui da Zopo, tá? A honra é minha, o prazer é meu de estar aqui, obrigado pelo convite. Ao contrário do que você esperava ou imaginava, eu já esperava esse dia. Ah, é? Então a expectativa é sempre da gente encontrar realmente nossos parceiros pessoalmente, apesar de existir realmente às vezes o distanciamento e tudo mais. Sou brasileiro, para deixar já bem claro, sou do Rio de Janeiro, e sempre que a gente pode faz um esforço nesse movimento de encontrar os parceiros. Já é a minha segunda vez aqui nessa cidade, Legal. Joinville, então quem sabe na terceira eu já posso pedir música, né, quem Boa. sabe a gente já volta, já fica aberto o convite para a próxima também. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, vamos bater papo sobre Bitrix, sobre nossa comunidade de parceiros. Obrigado aí pelo trabalho também que a Zopo tem feito ao longo desses anos aí, dessa trajetória. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Maravilha, Isaac, maravilha. Perfeito. E vamos começar comentando um pouco sobre o trabalho que você tem feito, né, Isaac? Exatamente o que que faz, cara, um gerente de parceria? O que tipo de suporte você dá aos parceiros e o quão importante é a comunidade de parceiros dentro do planejamento estratégico da Bitrix no Brasil? Ou em todos os países, né? E tem inclusive até um ponto, aproveitando esse Uhum. gancho aí que você trouxe, né, você falou sobre também das regiões, especificamente eu, né, não sou eu, apenas, temos uma equipe aí por trás, mas hoje diretamente no que diz respeito ao Brasil, temos 2 personagens aí principais, eu e o João, que você também conhece, quem sabe ele vem aqui numa próxima oportunidade. Hoje nós 2 atuamos aí, mas especificamente falando de mercado brasileiro, então nosso foco realmente a gente atua com o mercado brasileiro, e dentro dessa equipe de gestão da comunidade de parceiros existem outras regionais. Então só esse ponto de Legal. regional aí para deixar claro. Mas cara, essa é uma pergunta muito boa, porque, o trabalho envolve muitas demandas, né. A gente faz um esforço, muito intenso ali, intencional mesmo, de trazer o melhor tipo de assistência à jornada do parceiro Bitrix 24, né. Respondendo um pouco essa tua pergunta da relevância, a Bitrix 24 o Bitrix 24 é um software, de gestão, que com certeza a tua audiência aqui já conhece, Uhum. e o nosso principal desafio é fazer com que a ferramenta não seja apenas essa ferramenta, né, que seja apenas um software, mas que de fato gere solução ali, agregue valor para as operações, né, dos nossos clientes. E esse trabalho ele é executado em parceria com a nossa comunidade, de parceiros, né, em colaboração com a nossa comunidade de parceiros. Porque a ferramenta por si só não vai gerar a solução ali que o cliente precisa, mas o trabalho que é realizado ali juntamente com os parceiros é o que gera realmente o valor para o cliente lá na ponta. Então, o nosso trabalho hoje é acompanhar o parceiro nessa jornada desde o momento em que ele entende que tem um fit, que tem um match com a nossa empresa, com o nosso software, que já tem uma expertise para ajudar os seus clientes. Então, o meu trabalho hoje, junto lá com o João e toda a equipe, é exatamente fazer isso. Desde o momento inicial de um onboarding, de apresentar quais são as condições do programa e depois acompanhar nessa jornada de crescimento, evolução, de upgrade, mudança de status dentro do nosso programa. Então, basicamente, é essa trajetória aí.
Legal. E dentro da estratégia de expansão do B324 dentro dos países ou das regiões, né? Imagino que tem regiões menos relevantes que agrupam vários países. A B324 ela não tem a ideia de se expandir sozinha. Ela sempre vai procurar criar uma comunidade de empresas e usuários. Diferentes de outros softwares, talvez que são nossos concorrentes diretos, ela não tenta montar isso de forma autônoma. Ela sempre vai procurar criar essa comunidade. Vamos fazer uma analogia de comparação. Aqui no Brasil, por exemplo, concorrentes diretos que nós temos. Vou citar nomes, tá? Por exemplo, a Zorro montou um escritório aqui do lado nosso, né, em Floripa, né? A Salesforce tem um programa de parceiros, mas também tem uma BU interna de serviços, né, inclusive para atender bancos, esse tipo de empresa. A B324 em outras regiões do mundo, para a gente fazer uma analogia, ela não tem esse interesse. Ela tem a operação ali de venda direta, licenciamento, né, que é normal e a gente entende, mas ela sempre vai procurar desenvolver essa comunidade e esse programa de parceiros. É um princípio dela. Exatamente. Essa informação faz todo sentido. Na verdade, é o que comanda, né? O que gera e o que nos norteia dentro da Bittrex 24. Um dos principais princípios e valores hoje da Bittrex 24 é justamente catapultar realmente a nossa comunidade de parceiros, habilitar vocês para que consigam lá na ponta entregar essa solução para o cliente. O investimento, né, como você mencionou, talvez alguns concorrentes tenham uma BU de talvez ter um investimento ali de prestação de serviço para um cliente, de consultoria, exatamente, alguma coisa nesse sentido, ou até treinamento, seja o que for, ou até mesmo a implementação do produto propriamente dito. A Bittrex 24 não vai por essa linha, pelo contrário, a gente sempre se mantém em constante crescimento, atualização, para gerar conhecimento e material, conteúdo, para capacitar os nossos parceiros. Então, justamente para que vocês façam esse trabalho. Em vez de a gente fazer talvez um trabalho ali de implementação de um serviço, de entrega para o nosso cliente final, a gente faz isso por meio dos nossos canais de parceiros. Então, o nosso trabalho hoje, inclusive, muito do que a gente faz hoje, do nosso esforço é exatamente esse. É criar mais conteúdo, cada dia mais aumentar a base de conhecimento, de material, para que os nossos parceiros Bittrex 24 sejam mais capacitados a entregar essas soluções que façam sentido para os clientes. Legal. Então, por exemplo, alguns episódios atrás, a gente recebeu aqui o Romualdo, por exemplo, que é da mesma cidade que nós. Se uma empresa precisa de ajuda com serviço, quase todo mundo precisa, né? Porque o Bittrex 24 é uma ferramenta muito ampla, existe uma curva de aprendizagem. É natural que a empresa procure, então, a gente chama internamente aqui de um desses evangelizadores, né, da ferramenta, que pode ser a Zopo, pode ser outro parceiro, para que o ajude nessa jornada e tá tudo bem. Esse é o posicionamento, inclusive, do próprio fabricante, Exato. que você procure um desses parceiros locais, né? Por isso que no próprio site de vocês, lá no fabricante, existem vários momentos, várias CTAs, para que o cliente tenha a própria autonomia, né? De ou procurar diretamente um parceiro, ou preencher um formulário e vocês mesmos roteiam, né? Para que algum parceiro ajude esse cliente, né? Exatamente. Existem aí, é claro que existem duas vertentes, né? Existem alguns desdobramentos no que diz respeito a isso. Depende muito do perfil do cliente, é claro. Então, se é uma empresa que tem ali uma certa autonomia, que já tem essa expertise, pode ser que seja um cliente que não vai demandar, né, ali um parceiro. Ele já tem ali esse desenvolvimento dentro de casa, já tem o conhecimento e acaba conseguindo ali ter essa autonomia de resolver essas questões de forma ali independente, sem necessidade de acionar um parceiro e levantar a mão. Mas uma das demandas mais recorrentes até para empresas mais experientes nesse sentido, que já até tem algum tipo de bagagem, expertise em uma solução como o Bittrex 24, acaba sendo, por exemplo, em complementos, né? Integrações, por exemplo, você até mencionou o Romualdo, acaba sendo uma demanda mais recorrente. E aí, nesses casos, até uma empresa que tem essa expertise, essa experiência, precisa levantar a mão ali e falar, poxa, talvez não faça sentido eu usar aqui o meu recurso, meu capital intelectual interno, para se debruçar muito no desenvolvimento, ter essa curva de aprendizagem, como você disse, que vai ser mais longa. É melhor levantar a mão, acionar ali um parceiro, um especialista que vai fazer essa experiência nossa ser muito mais satisfatória, a entrega vai ser mais efetiva. Então existe esse perfil de empresa e existe também o outro cliente, que de fato é aquele que ele entra no Bittrex, nunca viu algo parecido, e acaba ali ficando um pouco perdido, porque é muita informação, né? E ele precisa realmente passar por um processo até de educação, de conhecimento mesmo ali da plataforma,
e entender também as necessidades ali da empresa dele, né? Muitas empresas menores às vezes não têm alguns processos muito bem definidos, e nesse momento, exatamente nessa fase, o parceiro acaba sendo de fato um facilitador, é um facilitador mesmo do processo ali ficar redondinho dentro do Bitrix 24. Então, por isso que a relevância dos parceiros, ela é muito, os parceiros são muito relevantes para nós por conta disso. A gente enxerga os parceiros como facilitadores dessa entrega do funcionamento do Bitrix 24 para as empresas da melhor maneira possível. Porque se não ficou claro para o cliente que a ferramenta atende ele, né, ele não vai adquirir, né, a plataforma, né? Exatamente. E esses CTAs que você mencionou ali no site e tudo mais, é exatamente um pouco disso, né? Às vezes é um cliente de um segmento específico, sei lá, uma imobiliária, ou de indústria, do varejo, ou do setor de serviços. Então a gente até consegue fazer, em alguns casos, esse redirecionamento mais específico. Por isso que existe esse movimento de proximidade sempre aí dos nossos parceiros, né, de vocês, para a gente entender realmente em quais são os pontos fortes de cada parceiro, de cada empresa, qual o perfil. Por exemplo, a Zopo aqui tem um ICP bem definido, né, do cliente ideal de vocês, né? Então vocês sabem qual cliente com que vocês querem trabalhar. Então, se a gente também tem essa informação, se a gente compartilha e troca essas figurinhas constantemente, que é o trabalho que a gente tenta fazer e faz constantemente, é exatamente. Ok, se a gente recebe uma demanda talvez de um cliente, esse cliente que a gente já sabe que não faz sentido encaminhar talvez ele para a Zopo. Perfeito. Então tem um outro parceiro com perfil completamente diferente e essa demanda vai ser atendida por esse outro parceiro. Legal, legal. Hoje o Brasil, ele é um mercado muito relevante, pouco relevante? Qual que é o tamanho do nosso país para a estratégia de expansão do B324 no mundo? O Brasil, eu diria que o Brasil é relevante para todos, o Brasil acaba sendo relevante na economia global, e no que diz respeito a empresas de tecnologia, de aceleração digital, de transformação digital, o Brasil sempre vai ocupar ali as primeiras posições. Nós temos um mercado, nós temos uma população que é muito aficionada por tecnologia, que realmente sempre traciona. O Brasil tem empresas aí que surgem a cada novo dia, e apesar, né, dos índices que nós temos da dificuldade que às vezes é de tracionar uma empresa, infelizmente essas métricas e os resultados que a gente tem de que boa parte, a última pesquisa, eu acho que essa do IBGE era de que entre 70% e 80% das empresas nem sobreviviam ali aos primeiros 3 anos ou depois aos 10 anos. Então, apesar dessas estatísticas, a gente sabe que o brasileiro tem esse espírito empreendedor e também sempre quer buscar melhorar, né, os seus processos e a transformação digital, que é um assunto que já existe há um tempo, está aí nos Trend Topics. Depois da pandemia, ali, a partir da pandemia, isso acabou ganhando uma aderência muito maior, uma repercussão muito maior. E o Bitrix 24 acabou realmente tendo um resultado muito positivo, inclusive aqui no Brasil, durante esse período. Foi quando nós tivemos aí um boom ainda intensificado no aumento da base de clientes e tudo mais, e também no aumento da nossa carteira, da nossa comunidade de parceiros, justamente por conta disso. O Brasil, no cenário internacional, hoje é o país que está aí no top 1 aí, de vendas realmente globais de Bitrix 24, de número de parceiros, de iniciativas e inovações de parceiros de Bitrix 24. Então, é realmente um mercado muito importante para nós. Legal. E aqui a maior parte dos usuários são cloud, né? Sim. A gente tem uma altíssima adesão de contas cloud, poucas on-premise, né? Exatamente. Uma característica dos A nossos usuários. característica dos usuários, dos clientes brasileiros é realmente isso, é o volume de contas e de clientes cloud é realmente muito mais expressivo. Temos outras regiões específicas e aí o cloud on-premise na hora de definição vai depender muito do perfil ali da empresa, uma questão talvez de governança e tudo mais, então depende, né, cada caso ali de avaliação, né, do cliente ali, das necessidades. Mas, por exemplo, se a gente falar de outro mercado na Europa, né, na Alemanha, por exemplo, é onde você tem uma expressividade muito maior de clientes on-premise. Então, se é que a gente pudesse fazer uma comparação. Legal. E, ok, o Brasil cresce, eu acompanho esse ecossistema há pelo menos em uns 5, 6 anos, né, em diferentes figuras, empreendendo, já fui funcionário de outras consultorias e tudo mais, e o Brasil sempre estava ali, crescendo no top, agora é líder. A ideia é que o Brasil continue protagonista desse mercado, certo?
E você comenta que um dos principais canais de aquisição é o programa de parceiros. Então eu imagino que vocês vão continuar fomentando o programa de parceiros do Bitrix 24. Ou seja, é uma estratégia muito importante para a Bitrix 24 ter essa questão. Eu sei que houve, né, algumas mudanças, algumas alterações para que a gente consiga entender essa qualidade. Então eu imagino que você, agora em 2025, está com uma responsabilidade muito grande, né, para gerir essas diferentes demandas, né, que a gente tem agora interno. Inclusive, até queria parabenizar que na virada desse ano as regras estão muito claras, né? Inclusive a gente passou recentemente pela promoção ali de Valentine's Day, né? Com regras muito claras, né? De que só vale para upgrade e tal, e coisa e tal. Então isso é bem, bem interessante. Não que antes não estava tão clara, tão escrita, mas parece que agora tá igual cinema, sabe? Sai em todos os países ao mesmo tempo e tal. Então isso é bem, bem positivo, né? Parece que conforme o Brasil foi adquirindo esse protagonismo, o serviço de localização também foi Sim. priorizado, né? Nem sempre foi assim, né? Esse é um movimento que, como você disse, né, o próprio protagonismo do Brasil trouxe essa necessidade, mas o Bitrix 24, quando surgiu como produto, né, e como empresa também, desde o início já foi muito pensado nesse mercado internacional, né. Se você olha até para alguns concorrentes, aí você não vai encontrar a quantidade de documentação, de informação, de base de conhecimento em diversos idiomas como a Bitrix 24, como o Bitrix 24 tem. Então sempre foi muito bem pensado nisso, isso sempre foi algo pensado desde o início. Nós temos aí a base de conhecimento disponível em português, e falando um pouco sobre regras, né, de promoções e tudo mais, até para talvez contextualizar um pouco para a audiência, quando nós fazemos algumas campanhas estratégicas e tudo mais, né, seja promocional, algo do tipo, hã, nós fazemos esse trabalho em conjunto com vocês parceiros. Então, até a comunicação, né, a gente tem esse cuidado, esse zelo para que essa comunicação chegue de forma antecipada a vocês, até para se prepararem para essas iniciativas e a gente trabalhar em conjunto, né. Como você disse, foi uma jornada, uma construção de melhoria até o que a gente tem hoje, né, de documentação que a gente entrega, da maneira como a gente comunica isso para vocês. Existem ainda muitas oportunidades de melhoria, mas sim, eu diria que ao longo desses últimos 2 anos, nós tivemos muitas melhorias realmente implementadas dentro da comunidade de parceiros, até no que diz respeito à comunicação, à proximidade, à gestão realmente da nossa comunidade, justamente para tentar sempre colocar todos na mesma página, porque eu acho que esse é o principal desafio, na verdade, né. Você disse sobre os desafios que a gente vai ter para esse ano agora de 2025, de gerir realmente um volume tão significativo de parceiros, de empresas, que o maior desafio, eu acho que de estar nessa posição hoje, é gerir realmente, empresas com perfis completamente diferentes, que fazem parte de uma comunidade, fomentar esse senso de comunidade, de cooperação, que inclusive é um case de sucesso aqui no Brasil para outras regiões, porque a gente tem essa comunidade bem fortalecida, mas que ela é formada por empresas que são concorrentes entre si, né. Todos ali têm um objetivo final comum, que é o Bitrix 24, é aumentar essa base de clientes Bitrix 24, é fazer o Bitrix 24 mais conhecido no Brasil ou então nos seus respectivos países, né, se a gente falar de outras regiões, mas todo mundo quer a sua fatia, né, todo Exatamente. mundo realmente quer ali atingir o seu cliente, tem as suas próprias metas. Então o grande desafio é da gente conseguir conciliar isso para ter um ambiente, saudável, e entendendo que a concorrência é saudável, né. Então, que você aprende ali com o seu concorrente, você também troca figurinhas e há espaço para todo mundo. Sempre há espaço, para uma nova empresa que deseja se tornar parceiro. O que a gente começou a fazer, né, até também já finalizando e respondendo a essa pergunta que você trouxe das iniciativas e da estratégia, sim, permanece sendo ainda a nossa estratégia continuar fomentando essa rede de parceiros, o crescimento dessa comunidade, porque faz muito sentido para nós, né. De fato, a comunicação de uma empresa brasileira estando aqui no país, de se comunicar com o seu cliente e de ter ali uma base já de clientes que talvez estejam precisando do Bitrix 24, mas, ah, só essa empresa parceira vai conseguir levar essa mensagem para ele da melhor maneira, né.
Então, de apresentar realmente o Bitrix 24. Então, a gente realmente continua contando com vocês para fazer isso, mas de uma maneira democrática, sempre deixando espaço para todo mundo que chega e sempre tentando mostrar, incentivar que cada empresa apresente o seu diferencial como parceiro Bitrix 24. Eu acho que esse acaba sendo um grande trunfo aí. Eu quero ser um parceiro Bitrix 24, hoje a gente tem 3 níveis ali, eu acho que não vou entrar no detalhe sobre isso, mas temos ali 3 níveis e você vai ter uma quantidade de parceiros X que tem o mesmo status de parceiro, né? Como vocês Gold. A Zopo é um parceiro Gold. Mas o que diferencia a Zopo dos demais parceiros Gold, né? O que me posiciona, qual que é a identidade que eu tenho, qual o DNA da Zopo que faz lá na ponta o cliente me escolher. Então é isso que a gente tenta sempre fomentar na comunidade, para que cada parceiro encontre o seu nicho, o seu perfil, a sua abordagem, justamente para se diferenciar, mas no final das contas, né, no final do dia, o saldo vai ser positivo para todo mundo. E o Bitrix 24 é que vai ser o bem comum ali de todo mundo e vai ser mais conhecido, mais divulgado. Perfeito. E esse senso de comunidade é tão interessante que ontem à noite, né, a gente estava num evento, né, que era um meetup de Bitrix. Quantos parceiros estavam ali? Uns 10, eu acho? Nós tínhamos ali quase 10 empresas diferentes, né, representadas, né, de parceiros, eu acho que um pouco menos, mas é um evento que eu já não lembro nem qual foi a edição, até perguntei ontem o pessoal lá da CRM Think qual é a edição que A foi gente desse chutou meetup. 10ª, né? A gente chutou a 10ª, mas não sei se é exatamente essa. Mas é uma iniciativa até muito orgânica também, um movimento que começou a acontecer alguns anos atrás, até antes mesmo da pandemia. Não sei, o Romualdo, que você mencionou aí, nós estamos aqui em Joinville, temos além da Zopo, a CRM Think, e outros parceiros também menores que já atuam diretamente com o Bitrix 24. E esse foi um movimento muito orgânico que começou a surgir e que começou a fazer muito sentido realmente, tanto para a comunidade de parceiros que começaram a se ajudar bastante, e também para nós enquanto fabricante, de entender o quanto isso é necessário dentro da comunidade de parceiros brasileiros, né? Então, essa troca de experiências, de entender, de realmente trazer cases de sucesso ali, e até mesmo acontece as indicações. Poxa, às vezes tem um caso de um cliente que chegou aqui com uma demanda, né? Poxa, Romualdo, né, a Zopo talvez faça esse movimento, vocês já fizeram isso algumas vezes. Chega um cliente que bate na porta, poxa, o pessoal da CRM Think, talvez eles sejam mais adequados para vocês com essa demanda especificamente. O próprio caso das integrações, né? Então, a gente tem hoje programas de parcerias dentro do nosso programa de parcerias, de colaboração, né, de cooperação. Então, a gente tem parceiros revendendo soluções de outros parceiros no que diz respeito a integrações, complementos e etc. Então, fomentar esse ecossistema dessa maneira é uma grande premissa, assim, é um dos pilares que fortalecem a nossa comunidade hoje. Boa. Porque o importante é isso, né? É montar um ecossistema de prosperidade em que no fim a gente consegue encontrar, né, a solução para o cliente final, né? Exatamente. E é legal porque, por isso que lá no início eu fiz a pergunta para você, né, se a Bitrix 24 pretende resolver esse problema sozinha. E ela não pretende. Então, os parceiros, né, são na verdade integradores de serviço que de alguma forma vão embarcar soluções ao redor disso. Então é natural que eles também se ajudem e procurem encontrar soluções em comum, né, para encontrar isso. E é legal porque cada um, e até hoje pela manhã a gente estava conversando sobre isso aqui no escritório, né, com você, cada um vai inclusive interpretar, né, quando eu dou um treinamento aqui para os vendedores novos, eu chamo isso até de exegese. Cada um realizar uma interpretação sobre o que é o Bitrix. Se você vê um vendedor aqui da nossa empresa ou um vendedor de uma outra empresa apresentando o Bitrix, é muito diferente. E é por isso que é natural, e eu até recomendo que o cliente fale com mais de um parceiro antes de decidir, para encontrar até aquele com que ele tem mais afinidade e acabe, de fato, fechando não só condições financeiras, mas aquele com que, de fato, tem mais, conseguiu interpretar, de fato, qual era o seu problema. E até queria fazer uma pergunta para você, que está mais perto da matriz e em contato com os próprios desenvolvedores, porque veja bem, a gente está falando de uma ferramenta, a palavra tudo é uma palavra muito perigosa, mas assim, que faz muita coisa, né? Então, que tem um gestor de tarefas e projetos muito robusto, que tem uma ferramenta de intranet, colaboração, que tem um CRM muito parrudo, que talvez rouba muitas das atenções, que tem um contact center, que uma central de atendimento muito forte,
que tem uma API de integrações que às vezes tem clientes que nos procuram só para ser um hub de integrações de outras coisas, que tem depois que surgiu o módulo de SPA, e aí o cara que gosta de gambiarra consegue fazer um monte de coisa. Tem cliente, por exemplo, que usa o Bittrex24 só para fazer funil de contratação. A gente tem até um webinar sobre isso que a gente lançou ano passado. Enfim, lá na matriz, qual que é o posicionamento, ou tem sido, claro, com o último lançamento eu consigo imaginar um pouco qual que é para onde vocês estão querendo levar o produto a nível de posicionamento, mas exatamente para que features, ou um pouco para onde que o fabricante gosta de levar o produto a nível de posicionamento, digamos assim, isso aqui são os recursos principais, o restante são coisas assim um pouco mais acessórias. Eu sei que tudo é importante e tudo mais, mas eu digo porque, como eu falei, eu sei que, claro, se o cliente tem uma dor disso, eu vou ser muito transparente com ele e comentar, as possibilidades são essas, 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 você em geral vai abrir mão disso, disso, daquilo, a gente consegue fazer ali né, te levar até aqui, você abre mão disso e jogar muito limpo com ele e ele avalia as possibilidades se faz sentido para ele ou não. Mas, em geral, você tem acompanhado lá, muito próximo da matriz, o que você vê assim que, né, de fato, para onde é que está indo a ferramenta, sabe? Mais para CRM, mais para comunicação, mais para colaboração? Eu acho que isso já até tem sido foi bem notório o movimento que foi feito aí ao longo, pelo menos, do último ano, eu me arrisco a dizer, mas 2 anos aí sim. De fato, o CRM ele continua sendo o principal, o carro-chefe do Bittrex24. Vamos dizer, já que a gente está falando de Brasil, pelo menos no Brasil, né, permanece sendo, e de fato por conta até mesmo da demanda, do apelo que existe, né. Então, CRM de fato você precisa, toda empresa tem um comercial ali, todo mundo quer vender, então faz parte de teu relacionamento, né, com o cliente ali, em todas essas etapas. Então isso, acaba sendo uma necessidade para qualquer empresa, até independente até do tamanho, do porte da empresa. Então sempre foi o carro-chefe do Bittrex24. Acabou, na verdade, sendo, né, durante um certo período. Permanece, no entanto, o reposicionamento da Bittrex, que foi até notório ao longo desses últimos 2 anos, veio de uma forma muito orgânica, acontecendo nesse sentido de trazer o entendimento e o esclarecimento para esses possíveis clientes, para esses futuros clientes e para já os clientes da base, de que o Bittrex24 não se resume apenas a um CRM. Esse apenas aqui entre muitas aspas, né? Mas não se resume a um CRM, né, não se resume a apenas uma plataforma de CRM, uma ferramenta de CRM. É exatamente, você pode colocar a sua empresa toda ali dentro e aí com algumas ressalvas, como você disse, né, a gente conduz o cliente para fazer um diagnóstico e ele entender o que faz e o que não faz sentido para ele, talvez migrar de uma outra ferramenta ou não, e o que faz sentido para ele ficar dentro do Bittrex24. Mas o grande movimento que aconteceu ao longo desses 2 últimos anos foi exatamente isso, de trazer mais luz para essas outras features do Bittrex24, né. E se você acompanhar ao longo as últimas atualizações aí, os roadmaps do Bittrex24, que sempre passam por atualizações, a gente tem 2 atualizações pelo menos por ano, o Bittrex24 sempre vem acompanhando as tendências do mercado. Então, hoje temos hoje aí o Copiloting, né, dentro da nossa plataforma, que ainda existem também muitas outras possibilidades ali de cenários e tudo mais, mas temos clientes, né, como você também mencionou, que tem um cliente que ele só usa ali um recurso específico para um departamento específico. Existem clientes que de fato focam muito em gestão de tarefas e projetos, então é uma ferramenta que talvez para esse cliente ele conheça o Bittrex como tarefas e projetos, né, dependendo do departamento que aquele colaborador ali esteja e tudo mais, ou aquela área, o segmento daquela empresa. Então, o grande desafio do Bittrex24 enquanto produto de se posicionar é trazer esse esclarecimento para o cliente, para que ele entenda que, ok, eu posso até começar com um módulo específico, mas eu tenho aqui uma infinidade de possibilidades de recursos que estão disponíveis aqui. E é nesse movimento aí que o papel do parceiro acaba se tornando fundamental, nesse momento, de realmente conduzir. Porque o cliente pode chegar para você, para um parceiro, e dizer: olha, eu tenho essa demanda específica, eu quero um CRM. Eu ouvi falar do Bittrex como CRM, eu quero um CRM, tenho aqui uma demanda do time comercial, tudo alinhado, beleza, preciso de tantos funis e etc. Mas quando você faz um estudo, um diagnóstico de como é a operação desse cliente, a gente até falou um pouco sobre isso ontem, né, de você trazer, né, para as conversas iniciais, desde a parte ali do projeto,
a operação, né, de trazer realmente ali não apenas o nível de diretoria, mas de entender realmente qual a operação daquele cliente. Olha, existe uma oportunidade aqui que a gente não pode deixar passar e que você não precisa nem recorrer a uma outra ferramenta. Então, ok, vamos começar pelo CRM, vamos começar talvez por esse módulo, que talvez é a principal dor daquele cliente, mas eu já aproveito para criar, enquanto parceiro ali, um planejamento de um projeto futuro, já pensando realmente no relacionamento, na manutenção desse cliente. Então, é claro que isso está muito alinhado com o que você disse sobre a interpretação também de cada parceiro sobre o produto. Por isso que o nosso desafio hoje, enquanto fabricante, um dos maiores desafios é equalizar essa informação que nós transmitimos para os nossos parceiros, para capacitar e para realmente fazer com que essa mensagem seja entregue ao parceiro da melhor maneira que ele consiga filtrar e levar isso para o cliente da maneira adequada, né? De quem é o Bitrix 24. Então, por isso que um parceiro ele precisa passar por essa jornada também de cliente, da experiência, de entender o que é o Bitrix 24, para realmente fazer a venda da melhor maneira, para ele realmente ele entende como funciona. A gente tem casos de parceiros que, na verdade, eram clientes, né? Temos alguns parceiros que eram clientes e por serem clientes, amarem, serem entusiastas, embaixadores, evangelizadores da plataforma, se tornam parceiros. E esse tipo de parceiro, ele acaba sendo aquele que sempre rende bons frutos e que tem muita responsabilidade na hora também de entregar essa solução para o cliente, de desenhar o projeto e de falar, poxa, realmente existem muitas possibilidades. Então, o nosso desafio acaba sendo muito nesses dois pontos, né? De como entregar, de como se posicionar enquanto produto, mas também como traduzir essa informação para o parceiro, para que ele também já esclareça um pouco mais ainda o cliente. Então, por isso que o nosso foco realmente ele se mantém sempre, se mantém assim constantemente em alimentar vocês, parceiros, o ecossistema com essa proximidade, essas informações, para deixar vocês bem munidos aí do que vocês precisam para entregar para o cliente lá na ponta. Legal. Hoje pela manhã a gente estava batendo um papo, né? Que, enfim, não consigo trazer todo o contexto, nem faz sentido, mas a parte mais desafiante da retenção de um cliente de implantação de CRM, que na verdade, vou ser bem sincero, abrir uma empresa de implantação de CRM é coisa de maluco, tá? Não façam isso. É justamente acompanhar o cliente durante a expansão da consciência dele sobre o que é usar um software de CRM. Porque como você comentou, o cliente chega com tipo, eu preciso disso, disso, disso. Aí ele vai usando, vai evoluindo. Ontem, inclusive, durante o Meetup, a gente acompanhou uma empresa de alto nível de maturidade que literalmente verbalizou. A gente começou isso, daí a gente destruiu tudo, e fez uma coisa, destruiu tudo, e agora está indo pela terceira tentativa e está tudo bem para ele, né? Ou seja, você inclusive tem que deslocar pessoas do seu time para literalmente acompanhar, educar e acompanhar essa expansão da consciência do cliente sobre esses pontos, né? Então, aqui na Zopo a gente demorou um tempo para fazer isso, porque isso custa dinheiro, né? E às vezes você vai fazer isso quando você começa, inclusive, até a perder receita e, enfim, precisa treinar, precisa desenvolver esse conhecimento para daí ter esse conhecimento. Então é um processo dentro do parceiro. Hoje a gente tem um processo que a gente acha interessante, existem pontos de melhoria, mas é legal ter esse acompanhamento evolutivo da conta para que haja esses pontos, né? Mas em geral as empresas se beneficiam bastante e eu concordo com você. Usar só o CRM não é suficiente, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu era, vou colocar aspas aqui, só, né, vendedor de software, e aí, sem querer, modéstia, tá? Eu era um baita vendedor de software. Eu lembro que na década passada, né, existia um stack que era muito popular na maior parte das empresas do Brasil. Era Pipedrive, alguma ferramenta de automação de SDR e Slack. O pessoal amava Slack. O brasileiro, por alguma razão, ama o Slack. Tu já viu como é que tá o preço do Slack hoje, cara? Dependendo do tamanho do time, só isso daí já paga pelo menos um Bitrix Standard, entendeu? Então, ou seja, não faz sentido essa conta, sabe? E a gente tem feito um acompanhamento evolutivo das empresas, inclusive sobre como anda o stack dele, entendeu? Cara, a gente mapeia todas essas ferramentas, não na largada, entendeu? Eu não uso isso como convencimento de vendas. A gente vai acompanhando isso, vai trazendo as pessoas e tal, o marketing, o RH e tal. Então, ou seja,
a gente vai girando essas oportunidades e aquela coisa. A gente vai convencendo as pessoas do que você abre mão. Ah, mas a pessoa gostava tanto daquele bot do Slack que vinha a bandeirinha do Brasil. Pegado, né? É. Pô, eu trabalhava numa empresa de logística, toda quarta-feira vinha o bot lá do Siga Bem Caminhoneiro. Pô, mas tu pode viver bem, pode viver sem isso aí, né, cara? Pode viver, no Bittrex não tem, mas pode viver sem isso aí, né? Enfim, e aí a gente vai convencendo os caras a dar bons passos, a empresa mantém a unicidade de registro, e como você comentou, né, por exemplo, a Alemanha, né, eu lembro quando lá em 2023, né, quando a gente fez a reunião com o CEO da Bittrex lá em São Paulo, né, que ele comentou, pô, a Alemanha é baita mercado da Bittrex e tal. Se a gente consegue vender num mercado que tem o nível de segurança da informação e crica com segurança da informação da Alemanha, E burocracia também, né? pô, Brasil é fácil, né, cara? Então, assim, ou seja, mesmo que isso ainda não seja uma dor na tua empresa, né? O Bittrex já está pronto para suprir esse tipo de coisa, né? Então, existem essas oportunidades, talvez ainda as empresas, quando estão negociando, assim, estão negociando com parceiros que ainda não caiu essa ficha, os caras não estão prontos e tudo mais. Mas existem essas oportunidades de expansão e até de economia, de aumento de performance das empresas, que é muito interessante para aumentar as eficiências dos negócios, reduzir problemas e que, pô, isso aumenta a performance operacional do time. A gente tem um cliente lá de Passo Fundo, que é uma região do norte do Rio Grande do Sul, o pessoal lá gosta de economizar bastante. E, pô, a gente fez uma conta, assim, absurda, assim, da quantidade de dinheiro que o cara ia economizar cortando essas ferramentas acessórias, né? Então, ele contratou para CRM, a gente plantou a V1, na V2 e na V3 a gente foi cortando as ferramentas adjacentes, porque as empresas muito grandes, elas realmente não se importam com a economia. Sim. Empresa muito grande não se importa com a economia. As empresas, Não é o problema. as empresas muito pequenas é difícil negociar, porque qualquer coisa é muito caro. Agora, as empresas médias é que mora o perigo, entendeu? Porque dificilmente ela se encarinha de algumas coisas, entendeu? E ali é que ali eu acho que a oportunidade tá realmente nesse tipo de empresa, sabe? Eu diria que é o time também ali, né? A fase de maturidade também da empresa, porque talvez seja o maior desafio, e inclusive até o número é mais expressivo dessas empresas, né? Pequenas e médias empresas, porque exatamente talvez seja aquela empresa que esteja nesse momento de transição, mas numa fase intermediária, de fato. Ele precisa talvez de algo um pouco mais robusto, porque já tem uma operação aí de alguma maneira estruturada, então ele precisa dar um movimento nesse sentido, ou seja, um basic, até um standard para ele não atende. Não atende. Ele já precisa de um Pro, mas é uma empresa que vai sentir um pouco mais na hora de colocar a mão no bolso, de fazer um investimento. Pode ser, entendeu? É o cara que vai realmente pensar ali um pouco mais. Esse aspecto, né, financeiro, esse aspecto do orçamento, já é o que ele vai pensar um pouco mais. Então, que vai ter que ser conduzido da melhor maneira, trazendo justamente essas comparações, como você bem colocou. Poxa, olha só, vocês hoje já utilizam várias ferramentas, porque eu acho que a interpretação do Bittrex 24 também, né, e que tem que o parceiro às vezes tem que fazer esse trabalho de conduzir e de trazer esse esclarecimento, que é a grande diferença sobre o preço da assinatura, né, porque você não tem ali a quantidade de uso, você não tem umas licenças por usuários, então, em alguns casos, é uma empresa ali que ela não se enquadraria no número de usuários, ela precisa talvez de um Pro, então esse é um aspecto que pode causar uma objeção, alguma resistência. Mas quando de fato você traz ali para a mesa essa comparação, esse diagnóstico, você fala, cara, olha só, você está usando já uma ferramenta XYZ e essas duas aqui já podem ser consideradas acessórias para você. Elas estão aqui, a gente pode substituí-las de fato. Então essa condução também faz total É sentido. que eu acho que também o problema da empresa média é que como às vezes ela tem um capital humano baixo dentro da empresa, porque como ela tem dificuldade de reter talentos e ela teve acesso historicamente a consultorias ruins no passado, ela nunca conseguiu terminar boas transições. Então, às vezes, ela tem 2, 3 sistemas legados ruins lá dentro. E aí, cara, ela tá pagando mensalidades obsoletas, entendeu? Então, às vezes, você substitui por um sistema bom. Exatamente. Então, fica fácil, não é que fica fácil. Nada é fácil. Você compra umas brigas boas, entendeu? Mas você acaba substituindo por um sistema eficiente, no caso o Bittrex 24. Só tem que ter essa inteligência de ter esse olhar sobre o que de fato nós estamos
transformando dentro das empresas, entendeu? E aí é esse oceano que eu acho que nem sempre o pessoal está olhando no Brasil. O pessoal está, de fato, sempre tentando entender que a gente está concorrendo com outros SaaS. Estamos. Mas eu acho que com quem de fato nós estamos concorrendo é com a grande ineficiência que está rolando por aí, entendeu? Que é um sistema caseiro, umas coisas aí. Eu acho que ali é que está de fato, o grande propósito que a gente pode resolver, que é o grande gap que tem, que são umas transições que começou a rolar na década passada, passou pelo caminho, entendeu? Que não rolou, entendeu? E esse pessoal precisa de ajuda. Ontem no Meetup a gente viu umas empresas assim contando essas histórias, né? De que há 10 anos atrás os caras tentaram, não deu certo e eles só pararam. Aí alguém foi lá e salvou os caras agora, né? Então, e o Bittrex24 ele pode ser esse vetor de transformação que algum parceiro pode realizar tendo esse interesse, né? Pela sua facilidade de adoção, né? Em virtude da concepção, da forma como o produto foi concebido, né? Então esse é um privilégio, né? Que o programa de parceiro do Bittrex24 tem, né? Acaba sendo realmente de fato um programa democrático. É interessante quando você trouxe essa jornada, né, do vetor de transformação digital. Nós hoje zelamos muito para que o parceiro consiga também passar por esse processo, né, por essa jornada, porque muitas vezes há ali um encantamento, tudo mais pela plataforma. Hoje nós temos ali, fazemos o esforço de trazer essa empresa como parceiro para dentro de casa e tudo mais, e é importante que a empresa parceira ela também passe por essa jornada, né, para justamente poder na ponta entregar isso com qualidade para o cliente. Então, essa acaba sendo a nossa tarefa aí diária no trabalho com os parceiros, com a comunidade, para realmente cada dia fazer com que isso faça mais sentido, né, para que todos passem também por essa jornada. Boa. Isaac, você está aqui na nossa casa, certo? Certíssimo. Existe diferenciação de tratamento entre os parceiros no ecossistema Bittrex24? Olha, diferenciação, eu diria que ela pode existir, não seria uma diferenciação, mas se você pega, por exemplo, a sua carteira de clientes, você tem ali talvez um gerente de contas para cada cliente ou para alguma quantidade de clientes, e você tem um approach ali, uma abordagem específica com cada cliente, né, dependendo do tamanho, do porte e tudo mais. O que nós fazemos hoje na comunidade, né, dentro da comunidade de parceiros, é sempre encontrar, né, como eu falei, de equalizar e tudo mais a comunicação, porque, como você disse, às vezes quando a gente lança um comunicado oficial, a interpretação ela pode ser recebida por uma empresa de uma maneira e tudo mais, então a gente precisa trabalhar muito nisso. Então, a nossa tarefa acaba sendo sempre encontrar essa abordagem, às vezes, a mais adequada para falar com cada parceiro. Então, se é que eu posso dizer que há alguma diferenciação, seria muito mais nisso, realmente no relacionamento, de cada um encontrar realmente a sua linguagem, então de entender realmente o perfil de cada empresa, mas apenas nesse sentido, né. E além, é claro, das diferenciações que existem da própria estrutura do programa, né, que cada parceiro ali tem um selo, um status, que faz parte da jornada de parceiro dentro do ecossistema, né. Todos os parceiros a gente quer e incentiva que eles passem por essa jornada. Certo. Mas, que no caso, são as regras do programa. Então é o Sim. que está dentro da regra, é o que está dentro da regra. Ah, claro, com certeza. A gente, existe um regulamento, existem regras, né, para que sejam seguidas e, inclusive, o programa, o contrato de parceria, o contrato, que os parceiros têm conosco, a gente procura sempre trazer as atualizações, né, para alguns pontos, algumas cláusulas, entendendo o movimento que acontece no mercado, mas de forma geral, a gente tem todas essas regras bem consolidadas, a gente faz sempre questão de ter essa comunicação bem clara. Então, seja com os nossos comunicados mensais, né, a nossa newsletter lá para parceiros, o nosso ambiente, o nosso próprio Bittrex interno, ali, que a gente chama de portal de parceiros, para realmente sempre trazer essa comunicação e não deixar espaço ali para dúvidas ou interpretações assim equivocadas. E isso é um ponto legal. A Bittrex usa um próprio Bittrex, né? Exato. Para se comunicar com os parceiros do mundo todo. Daí evoluiu conforme o próprio produto evoluiu, já foi grupo de trabalho, já foi chat, hoje é um... Como é que é o nome daquela... Não é um collab, é um... A gente não tá nem com collab ainda, É um como channel, collab nasceu agora, a gente tem um channel agora, né, um canal. Que é só do BR Partners, né? E daí por ali você vai fazendo os comunicados e a gente vai discutindo. E tem interno de cada empresa também, né? Isso, exatamente. Pode ser cada um grupo ali mais de chat específico. Ou temos ainda alguns projetos ali especificamente, né? O próprio Grupo do Brasil também é um projeto onde a gente tem
de outras iniciativas também. Esse também foi um movimento que nós começamos a fazer, de realmente trazer de fazer sentido, né? Se nós geramos e fomentamos a comunidade Bitrix 24, a gente quer realmente fazer com que isso seja uma realidade nossa também, da nossa comunidade. E aí tem os grupos multilíngua que são de produtos que estão evoluindo, né, do BI. Eu tô em alguns ali que é para acompanhar a roadmap de coisas que a gente tá acompanhando mais de perto, de módulos novos que saíram recente e tal. Então é bem legal, porque a empresa usa o produto para se comunicar com o parceiro, já que ele é prioridade. Nós também, na Bitrix 24, né, enquanto empresa, né, enquanto fabricante, nós também usamos o nosso Eu vi o Isaac trabalhando hoje de manhã, isso é verdade, tá? a gente Eles não usam HubSpot, não usam ClickUp, é verdade. O que é isso? Nunca ouvi falar, não conheço. Mas a gente usa, inclusive, quando tem um lançamento de uma nova feature, né, nós somos ali os beta testers, né, os primeiros. Então, quando chega realmente na produção, aí disponível para os clientes, para vocês. Inclusive, os parceiros também têm esse canal, né? De às vezes a gente recebe antes, né? De receber realmente ali isso para entenderem, testarem, poderem também antecipar os clientes. Vocês não estão no Bitrix 25 ainda? Ainda não? Tá bom. Boa. Isaac, às vezes, então, como tem aquela CTA no site e dentro das próprias regras do parceiro, às vezes o cliente é encaminhado para 2 parceiros ali, tem os selos de especialização, né? Então são regras claras, o parceiro é convidado, né, a se especializar, são regras justas, então vocês avaliam, né? A Zopo tem algumas certificações. Que dica você dá para ser justo, né, com esse cliente? O que ele deve avaliar de um parceiro, além de preço, obviamente, né, se cabe no orçamento dele, qualidade da apresentação, para seguir com um parceiro na sua escolha, né? Porque você recebe também a contraparte, você recebe eventualmente algumas queixas e tudo mais. O que uma empresa deve avaliar na hora de escolher um parceiro Bitrix para entender, assim, se você pudesse dar uma dica simples? Eu acho que tem alguns pontos aí, né? A gente pode explorar aí alguns pontos, mas no que diz, talvez a primeira dica aí seria até um ponto que você já trouxe, de pelo menos ter aquela regrinha de que eu vou falar com pelo menos umas 3 empresas, vou fazer realmente um benchmark, vou entender, né, vou conversar com alguns parceiros ali. Existe um diretório lá, né? A gente chama de diretório de parceiros, que está no nosso site. Você pode ter acesso à empresa, o site, entender qual é a abordagem, qual é a comunicação que esse parceiro, como esse parceiro se posiciona, porque vamos lá, vamos imaginar aqui um cenário, eu sou um cliente, né, chego ali no site do Bitrix 24, olho, entendo qual é a mensagem, entendo o que o Bitrix 24 é como produto, como plataforma, o posicionamento, e eu preciso de um parceiro. Então eu vou fazer esse mesmo tipo de trabalho com o parceiro, eu vou fazer esse mesmo tipo de levantamento de informações com aquele parceiro. Então eu vou entender qual é o posicionamento daquele parceiro, qual o tipo de trabalho. Aquele parceiro tem alguns tem case que ele talvez resolveu compartilhar. Quando eu talvez entrar em contato com ele, quando eu compartilhar talvez o nosso segmento, o segmento da minha empresa, qual é a abordagem que ele utiliza. Então eu acredito que essa seria a primeira dica de ouro para você para um cliente ter essa visão geral, né? Olha, eu decidi o Bitrix, então eu vou agora entender qual parceiro que talvez seja muito mais alinhado com o que o Bitrix, com o posicionamento do Bitrix 24, com a proposta de valor do Bitrix 24. Eu acho que seria o primeiro ponto a analisar, assim, né, nessa etapa inicial. Depois, nessa segunda etapa em que o cliente já acaba levantando realmente a mão, ali entrando em contato, enviando um formulário, ou então chamando no WhatsApp ou algum outro canal, até mesmo no site do próprio parceiro, aí já vai muito por uma questão de relacionamento, né, de sinergia mesmo, né, Afinidade, de afinidade. Então de você entender, poxa, eu acho que faz sentido, e de entender qual que é a proposta ali daquele parceiro, se tem case no meu segmento. Exatamente. Aí sim, né, nessa etapa que você consegue, acho que esmiuçar muito mais, apresentar realmente as necessidades para aquele parceiro, dizer, olha, eu tenho uma ideia, ou até mesmo de fazer desse jeito, ou pelo contrário, na verdade a gente só faz, a gente nunca documentou, a gente não tem processo definido, e ouvi falar que o Bitrix 24 a gente consegue fazer. Então, para você entender se o parceiro é mais adequado para sua empresa, eu acho que a primeira lição é, de fato, você ter muito claro o que você precisa, né, o esclarecimento dessas necessidades. Então, e se eu fiz esse levantamento de requisitos e de necessidades ali com algum parceiro, ele vai me apresentar ali uma solução, certo? E aí o cliente também tem que ter essa autorresponsabilidade de olhar para aquela proposta e dizer, olha, faz sentido para mim, eu acredito que seja viável,
E a partir daí eu tomo as decisões, né. Então, por isso que ter essa análise de comparação realmente entre, um fornecedor ou outro é muito importante, né, porque, ah, a empresa, né, a dor ali do cliente, dos processos, ele tem que ter realmente esse conhecimento ali claro da operação para Uhum. dizer: "Olha, aqui eu quero chegar, então como que a gente consegue construir essa jornada juntos? Poxa, esse caminho aqui, ele é possível, mas talvez apresente mais obstáculos, então será que eu consigo encontrar uma uma outra alternativa, né, com uma outra empresa, um outro parceiro que vai levar ao mesmo resultado de uma outra maneira, que faça mais sentido, que esteja mais alinhado aos valores, aos princípios da nossa empresa?" Então, eu acho que esses são fatores e aspectos muito importantes também na hora de Tá. avaliar. Isso é interessante. Até porque, como a gente comentou, a Bi324 ela vai entrar claro, isso vai ser feito preferencialmente via parceiro, por mais que seja praticado o mesmo preço, é interessante você comprar o seu licenciamento via parceiro, porque o parceiro vai prestar suporte para você, com o time dele, que conhece o seu projeto, em horário local, existem várias vantagens disso. E também para esse parceiro ser remunerado, é justo que isso seja feito com isso. Mas a implementação é uma prestação de serviço. Por mais que aquela pessoa do comercial não é quem vai implementar o seu projeto, e principalmente falando de parceiros pequenos, em geral você vai estar falando com o dono da empresa, ou um sócio, esse cara contratou a pessoa que vai implementar, então é uma pessoa que tem afinidade com aquela pessoa. Então, ou seja, vai ser uma pessoa tipo aquela pessoa, entendeu? Então, ou seja, pensa um projeto pequeno, um projeto de 40 horas, que vai demorar pelo menos 2 a 3 meses. Tu vai ficar de 2 a 3 meses falando com uma pessoa parecida com aquela. Então se você não bateu o teu santo, cara, se você não confia naquele tipo de pessoa, não recomendo que você feche com aquele tipo de pessoa. Por mais que é uma pessoa do comercial, a pessoa técnica vai ser muito diferente. Não vai ser muito diferente, vai ser diferente. Ou peça para falar. Não, me deixa traz o teu cara de implementação junto para 15 minutos, só para tu sentir a vibe do cara, entendeu? Acho que pode ser interessante para você entender, entendeu? Porque, como eu falei, prestação de serviço, pessoal, você vai ficar, como eu falei, às vezes 6 semanas, 5 semanas se for um projeto rápido, 2 meses, às vezes 5 meses, se for um projeto longo, falando, porque implementação é isso, tá, pessoal? É conversar para entender o teu negócio, para te dar um treinamento, vários treinamentos, construção, tirar dúvida. Existem etapas, são muitas São fases, né. muitas fases se for um projeto longo, né. Então assim, se você não conseguir ter empatia, simpatia com aquelas pessoas, você vai se frustrar e isso impacta muito com o sucesso das pessoas, né. Aqui na Zopo a gente, já teve muita frustração com isso, de às vezes ter pessoas que eram muito boas tecnicamente, muito ruim de empatia, e a gente está investindo muito em treinamentos para melhorar isso aqui com o nosso time, justamente porque a gente entende que não é pouco na margem de sucesso que isso impacta, é muito, tá. Então se você não bater o santo com a pessoa ali, não vai ser legal. Então eu recomendaria essa análise ali junto. E até uma dica que eu dou para os outros parceiros que talvez estão assistindo esse episódio com o Isaac, de que invistam isso tanto com o seu time quanto para o comercial, porque é um impacto do sucesso, é importante até para que o Bitrix cresça, né, porque na prestação de serviço é uma etapa importante, é a gente conseguir não só criar, mas sustentar o vínculo empático durante a construção do mapa de jornada de cliente, A venda ali do é a primeira etapa, né, só o início, a parte do relacionamento. e se você quer aprender a construir um mapa de jornada de cliente, tem o primeiro episódio lá do episódio do Zopocast, eu e o Eduardo ensinamos a fazer isso aqui no nosso podcast, tá? Então isso são alguns É pontos ali bem crucial, é um ponto importantes. crucial. É um ponto bem crucial, porque como eu falei, é prestação de serviço puro, né? Então é bem importante isso. Legal. Isaac, acho que o nosso papo foi bem legal, a gente esclareceu aqui regras bem importantes e pontos muito importantes aqui de o que é o seu trabalho, o misterioso Isaac. Às vezes aqui a gente fala, né, na Zopo, fala até para algum cliente, né, pô, eu vou acionar o meu gerente de contas para ver se ele tem alguma resposta desse ticket misterioso. E como vocês viram, né, o que a gente pode fazer não é muito a mais, a gente não tem nenhum privilégio aqui na Zopo, o privilégio que a gente tem é o privilégio de poder conversar com essa pessoa maravilhosa, mas assim, a gente não tem nenhum privilégio a mais que nenhum parceiro, às vezes o que a gente tem é a mesma resposta que o suporte, a gente não pode furar fila, a gente não tem nenhuma coisa nesse sentido, então as regras da Bitrix são muito claras,
O cliente que quer dar o próximo passo, quer conhecer a Bitrix24, quer utilizar o programa de parceiros para implementar o seu CRM e tudo mais, onde é que ele encontra? Quais são os arrobas? Onde é que são os próximos passos, Isaac? Como acho que está alinhado um pouco com o que eu falei antes, né, de entrar ali no nosso site, acho que é o primeiro caminho, de entender um pouco, tem muito conteúdo ali para consumir de Bitrix24. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Bitrix24, de fato, entende que existe uma aderência para a tua empresa, então não existe uma empresa para a qual o Bitrix24 não faça sentido, né? Porque se você tem uma empresa, o Bitrix24 faz sentido para você. Mas é uma indústria, é um varejo, é um serviço, não importa o segmento. De fato, em algum momento ali da sua empresa, uma fase, ou algum departamento específico, o Bitrix24 vai fazer total sentido para a sua operação e facilitar, de fato, a sua vida, né? O seu dia a dia. E justamente para fazer esse processo ser mais leve, mais tranquilo, a gente sempre recomenda que você possa talvez levantar a mão aí para um dos nossos parceiros, tá aí a Zopo aqui também à disposição, para fazer isso e te ajudar nessa jornada. Então, no nosso site ali, bitrix24.com.br, o pessoal encontra todas as informações sobre Bitrix24, inclusive sobre conteúdos disponíveis ali. A gente tem uma parceria também que, inclusive, no que diz respeito ao Brasil, a gente retomou esse ano a frequência ali de webinars produzidos pelos nossos parceiros que ficam disponíveis no nosso site. Tem ali um diretório também, além do diretório de parceiros, tem um diretório de cursos de material de conteúdo. Legal. Também de parceiros. A Zopo, inclusive, é uma das parceiras que tem esse selo aí de produção de conteúdo, de treinamento autorizado, né? Provedor de treinamento autorizado. Então, vale a pena também entrar lá e consumir esse material. Existe um helpdesk, né? Com uma base de conhecimento ali gigantesca, com uma série de artigos ali, em que o pessoal consegue encontrar essa informação, já ali consumir esse conteúdo para talvez chegar lá na ponta na hora de levantar a mão, em vez de inicialmente já perturbar o pessoal aqui do suporte, por exemplo, da Zopo, ou até mesmo da Bitrix24, você consegue já ter essa informação já na sua mão ali à tua disposição. Então, acho que ali no site você encontra informações até sobre a precificação do Bitrix24, os modelos de contratação. Existe um diferencial aí da contratação com os parceiros, né? Os parceiros, eles tem a possibilidade de comercializar uma assinatura diferente, né? Um período de assinatura diferente que não está disponível diretamente no nosso site. Então, tudo isso também você acaba encontrando essa informação no nosso site, né? De como é o trabalho dos parceiros e tudo mais. E temos também a página nas nossas redes sociais. Altera um pouquinho, mas no Instagram é bitrix24.brasil com Z. Mas estamos no LinkedIn, no Facebook. Então, procura aí, encontra, começa a seguir, acompanhar os conteúdos da Bitrix24, porque realmente tem muita coisa interessante aí. E se você está precisando de uma plataforma, de uma ferramenta para transformar realmente a operação da sua empresa, o Bitrix24 é o software correto, é o software adequado para você. Maravilha, maravilha, Isaac. Posso comprometer o nosso produtor? Boa. Alec, qual que vai ser o mês que a Zopo vai produzir o webinar em parceria com a Bitrix? Olha aí, hein? Tô esperando, hein? Já? Não, tem que ser com mês de antecedência, o Isaac falou hoje de manhã. Abril, então? Então, abril. Então, em abril, a gente volta a produzir o webinar em parceria com a Vamos fazer um link aí interessante. Algumas ideias aí já brotaram hoje, né? Então, vamos seguir realmente produzindo isso. E deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento, meu muito obrigado ao trabalho realizado por vocês, pelo time. Obrigado pelo espaço, pela audiência, e realmente muito importante, né? Nós temos essa abertura, fomentarmos essa comunidade, esse ecossistema, trazer realmente mais informação sobre Bitrix24, sobre gestão de negócios e o trabalho que vocês têm feito aí, também agora com os episódios da iniciativa do podcast. Parabéns pelo conteúdo gerado, pessoal, assistam. Então, também tenho que maratonar aí os últimos episódios, e obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra estar aqui. Maravilha. Eu que agradeço, Isaac. Uma satisfação falar com você mais uma vez pessoalmente. Obrigado por visitar a nossa casa, ficar mais um dia aqui na cidade. E obrigado a você por ter acompanhado aqui mais um episódio, então, aqui do Zopcast. A gente se vê num próximo episódio e até sempre.